Momento do Discipulado. Eu quero falar em exemplos do Antigo Testamento, como o rei Jeroboão acabou sendo derrotado porque não fez discípulos. O rei Abias de Judá, já separada, também não fez discípulos e acabou indo embora logo. Mas o rei Asa fez discípulos e a história faz, de certa forma, justiça a ele como exemplo para nós. Vamos procurar entender. Davi fez discípulos entre os levitas, não entre os filhos, a não ser Salomão. O único filho a quem Davi se dedicou e valeu a pena. Mas os outros filhos anteriores, Salomão era dos mais novos, os outros filhos anteriores não foram discipulados e foram más pessoas. E Davi, no entanto, se deu a quem queria. Os levitas, os valentes na guerra. Davi fez bons discípulos e isso perpetuou a memória dele. Davi é lembrado até hoje, será lembrado para sempre, porque ele andou nos caminhos do Senhor, fez discípulos. Apesar de muitos erros e falhas, ele amou o Senhor e fez discípulos. Pessoas que andavam com Davi também amavam a Deus, e isso perpetuou-se, não na descendência dele através de Salomão e dos demais, porém entre os levitas, e isso foi perpetuado pela Bíblia e chegou até nós. É a base do culto a Deus, os louvores, o livro de Salmos, que é riquíssimo para nos trazer experiências do nosso relacionamento com Deus. Tudo isso é fruto de Davi. Somente o livro de Salmos já valeria para dizer que Davi foi muito importante. O livro de Salmos é um fruto, assim, praticamente direto de Davi e dos discípulos de Davi. Isso é a grande herança que ele deixa para nós, através dos discípulos, levitas, cantores, louvadores, que Davi fez, e dos discípulos guerreiros, os valentes de Davi. O Salomão não fez discípulos, viveu egoístamente em torno de si. Foi grande, poderoso e maravilhoso na terra e terminou muito mal seus dias, dando um péssimo exemplo para as próximas gerações. O filho dele, Roboão, despreparado, não temos detalhes de como Roboão se tornou rei, mas ele era bem despreparado, acabou causando divisão, e pelo Reino do Norte, o povo, 10 tribos, a maioria da nação, ficou com o Jeroboão. O Jeroboão recebeu de Deus, através do profeta Aías, toda a orientação que precisava, mas ele não foi fiel e acabou nos caminhos de Salomão, se exaltando a si próprio e não fazendo discípulos. E em Judá, depois do Roboão, que teve um governo desastrado, o filho dele aprendeu algumas coisas, ainda tinha alguma herança de Davi, e a valentia do Abias foi praticamente a única coisa que ele fez em vida. Reinou durante apenas 3 anos e foi embora sem fazer discípulos. Mas nesse período ele guiou o povo de Judá numa guerra, mesmo em quantidade menor de soldados, mas ele guiou Judá numa guerra contra o Reino do Norte, contra o Jeroboão. E Deus, que já queria punir mesmo o Jeroboão, deu vitória ao Abias naquela grande guerra que matou muita gente, pelo menos 500.000 pessoas, 500.000 homens, 500.000 famílias desamparadas. Foi realmente algo impressionante o prejuízo
daquela guerra. O Jeroboão perdeu a guerra, não morreu ali, mas depois continuou governando sem condições e foi só piorando a situação, porque ele não fez discípulos no caminho do Senhor, porque ele mesmo tinha se desviado do caminho do Senhor. Foi um exemplo muito triste e, por causa disso, Deus acabou rejeitando todas aquelas tribos do norte, um fato muito triste para nós. Isso fica de alerta também, porque nós podemos estar gerando filhos para o matadouro, ou seja, podemos estar botando filhos no mundo sem cuidar deles. Não estou falando no sentido fisiológico, estou me referindo a filhos na fé, enchendo igreja de gente vazia. Nós podemos estar fazendo propaganda, publicidade, enchendo igreja, enchendo salões de igreja de gente de qualquer jeito, que não é santa, não se esmera em seguir o Senhor, não fazemos discípulos, fazemos ajuntamentos de igreja, é o que está acontecendo muito por aí. E aquilo tudo vai se perder, não vai permanecer. Eu sou testemunha em 50 anos de ministério, de muitas denominações que eu vi nascer e vi acabar também. Essas denominações que cresceram, se tornaram grandes por causa do número de pessoas, mas depois diminuíram e algumas se extinguiram. E isto é obra de homens que vai se acabar, mas o que é de Deus permanece para sempre. Deus quer que estejamos edificando pessoas, uma a uma, para que discipulem outras e assim isso permaneça por toda a eternidade. Não é uma obra religiosa simplesmente de ajuntamento de pessoas que depois se espalham de novo. Nós estamos fazendo discípulos, cuidando de pessoas, e isso é uma obra permanente. Não cresce rápido, o que cresce depressa é mato. A árvore boa não cresce depressa, mas cresce firme e permanece. Mas o exemplo que tiramos aí em 2 Crônicas 14, dessa história de Israel, é que, em paralelo com Jeroboão, que foi um fracasso, apesar de ter começado com uma quantidade imensa de pessoas com ele, mas jogou tudo fora e fez aquele povo todo se perder. O Abias não fez grande coisa, seguiu os caminhos de Salomão e de Roboão e passou logo. Mas Deus, por sua graça, levantou o rei Asa, que quando começou a reinar, aboliu os altares dos deuses estranhos, culto nos altos, quebrou as colunas, cortou os postes ídolos, tudo isso tinha em Judá, e ordenou a Judá que buscasse ao Senhor e que observasse a lei e o mandamento. E ele aboliu o culto nos altos em todos os lugares, edificou cidades fortificadas, preparou os líderes e disse: edifiquemos cidades e dentro dessas cidades ensinemos o povo a andar nos caminhos do Senhor. Isso enquanto estamos em paz. E edificaram e prosperaram. Estou lendo 2 Crônicas 14. E Asa organizou um exército poderoso. Por isso mesmo ele foi provado. Deus mandou contra ele um exército, é chamado na Bíblia de etíopes, na verdade eram egípcios, o grande império egípcio, e o general, que era o Zerá, que era um etíope, e veio com um exército de 1 milhão de homens, muitos carros, e muito bem preparado, e atacou o rei Asa. Mas o Asa estava bem embasado no Senhor. A Bíblia diz que clamou ao Senhor. O rei Asa clamou ao Senhor e disse: Senhor, não há quem possa socorrer aqui na terra o pequeno diante do poderoso, a não ser o Senhor. Então, como nós cremos no Senhor, pedimos: Deus, atende a nossa oração, luta e peleja por nós. E o Senhor atendeu. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que com ele estava perseguiram os inimigos
até longe, e eles caíram sem restar nem sequer um. Grande vitória Deus deu ao rei Asa e depois mandou um profeta alertá-lo. Rei Asa, eu dei essa vitória, mas não relaxe, não se desvie, porque eu quero estar com você enquanto você estiver comigo. Sejam fortes as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. E assim Deus cuidou ali do rei Asa, mesmo depois de grandes vitórias, Deus o exortou. Fique humilde, continue buscando o Senhor. Não se baseie na riqueza, na grandeza, nem na força das armas. Confie no Senhor. Essa foi a mensagem que o profeta mandou da parte de Deus para o rei Asa. Deus nos alerta também. Tudo tem ido bem com você? Então tome cuidado. Quem está em pé é que precisa tomar cuidado para não cair. 1 Coríntios 10, 12. Se tudo vai bem com você, é aí que você precisa vigiar, para não se acomodar, não se basear nas riquezas, no que você tem. Cuidado, meu irmão, cuidado. Entenda isso, vá fazendo discípulos como Deus mandou. Não se engrandeça, não centralize a sua vida em você mesmo. Entenda isso, Deus quer fazer grandes coisas em você, mas tem que ficar humilde e tem que fazer discípulos. Não dê prioridade ao seu eu, à sua reputação, à sua imagem pública, às suas riquezas. Não dê prioridade a essas coisas. Continue servindo aos outros. Isso é a essência do Evangelho, servir ao seu próximo. Ame as pessoas que Deus deu, que estão ao seu lado. Eu repito, para encerrar, se tudo vai bem com você, não se acomode, continue humilde, servindo aos seus irmãos e transmitindo das coisas boas que você tem recebido de Deus. Não se acomode, não fique no castelo, não queira servir a si próprio e se engrandecer. Sirva a seus irmãos, vá servindo aos outros e fazendo discípulos, é o que Deus quer que você faça para ser semelhante a Jesus. Ande neste caminho, meu irmão, ande neste caminho, minha irmã.